Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, Associação Brasileira de Companhias Abertas. Pablo tem 42 anos, é formado em Relações Internacionais e Ciência Política na Universidade de Brasília. Ele trabalhou no governo do Distrito Federal de 2004 a 2007 como diretor de angariação de recursos. De 2007 a 2022, trabalhou na CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Assumiu o cargo de presidente executivo da Abrasca em novembro de 2022. Pablo, obrigado por ter aceitado o convite. Gabriel, na verdade, o convite muito me honra, é uma honra estar aqui hoje. Eu sou um leitor do Poder 360, sou um consumidor do Drive, uso os dados de vocês do Poder Data. É realmente uma honra estar aqui podendo falar de um tema tão importante hoje. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pablo, eu começo esta entrevista perguntando sobre o processo de transição do regime tributário atual para o que foi proposto na reforma tributária. Empresas, especialmente aquelas que são grandes, se preocupam com os termos legais desses dispositivos e também com o custo que vai ser para se adaptar ao novo regime. Como alguém que representa as companhias de capital aberto, qual o senhor acha que seria o melhor modelo de transição dos impostos atuais para o IVA? Gabriel, eu acho que a primeira coisa é eu queria apresentar a Abrasca. A Abrasca é uma organização que tem mais de 50 anos e reúne hoje perto de 500 companhias, as que são negociadas em bolsas, aqui emitem dívida no mercado de capitais brasileiro. Então a gente está falando talvez do que sejam as maiores e melhores companhias brasileiras de todos os setores. Tem agro, tem indústria, comércio, serviços, finanças, bancos, todo mundo está lá. E nessa perspectiva, a Abrasca está menos preocupada com as questões setoriais e mais como o sistema tributário pode ser melhor. Por isso, a posição da Abrasca sempre foi como a gente faz para ter um sistema de tributação do consumo que promova a prosperidade. Nossa posição desde o início foi que a gente precisava criar um sistema sem cumulatividade, ou seja, que um imposto não caísse sobre o outro, que não houvesse distorções no processo produtivo, e isso tem muito a ver, portanto, com desonerar as exportações, desonerar os investimentos e garantir que todo o sistema produtivo seja o mais eficiente possível. E em grandes linhas, a emenda constitucional vai nesse sentido. Agora tem um grande próximo desafio, que é como a gente transforma isso para a realidade. E talvez valha até um ponto aqui, antes, Gabriel, me permita, a gente está passando por um momento absolutamente excepcional. Ter uma reforma tributária do consumo num país tão grande, desigual e com potencial de desenvolvimento que a gente tem é um fenômeno raro do ponto de vista político e econômico. É raro você ter uma reforma desse tamanho. Talvez a última reforma com que a gente possa se comparar ao que aconteceu na Índia. País grande, desigual, complexo e lá com uma grande liderança do Poder Executivo do ministro Modi. Aqui nós tivemos um processo diferente, protagonizado pelo Congresso. E isso é um fenômeno raro em si. Mas tem um segundo ponto que é muito relevante, que é, em 2017 a Índia fez essa reforma tributária do consumo. Na verdade, criou o que ele chamou o único mercado indiano. Em 2024, nós temos a Índia como um dos países mais dinâmicos do mundo, superando a China. Portanto, nós estamos numa inflexão no Brasil muito relevante, tão importante quanto complexa e com efeitos de longuíssimo prazo. Do ponto de vista da transição, acho que a gente tem duas questões que são fundamentais. A primeira delas é como a gente faz essa transição do sistema antigo para o novo, em que a gente tem toneladas de créditos, resultados das disfuncionalidades do sistema que nós tínhamos antes. Então, o primeiro ponto é como é que a gente garante que isso não seja simplesmente esquecer o que foi para trás. Porque isso é recursos que as companhias pagaram a mais, que os contribuintes pagaram mais ao Estado e precisam receber. Então, um dos primeiros elementos é como é que a gente vai tratar com os créditos do sistema anterior e como eles vão ser recepcionados nesse novo sistema. Então esse é um elemento central e que impacta muito a rentabilidade das empresas, de todos os contribuintes. O segundo ponto, que é, durante alguns anos, nós vamos ter dois sistemas de tributação do consumo acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos ter que fazer duas contabilidades, duas apurações, e isso significa custo. Portanto, além de garantir que todos os créditos tributários sejam reconhecidos, incorporados e acabem, né, esse passado passe finalmente, quanto de trabalho, qual vai ser o custo para que as empresas se adaptem
e consigam, de fato, operar nesse novo sistema. Esse custo seria mais jurídico, de pessoal? Ele é de tudo. Você imagina que cada uma dessas nossas empresas, cada produto, cada venda, cada insumo tem que ser controlado e fazer conta do que a gente ganhou para então pagar impostos. Então, você tem custo de sistema, você tem custo de contador, você tem custo de advogado, você tem o custo de um enorme contencioso, quase do tamanho do PIB brasileiro, que vai ficar aí, precisa ser tratado. Então, estamos num momento muito importante, é uma transição provavelmente benéfica para todo o país, mas com muitas dificuldades. É um trabalho muito grande que tem que ser feito, não apenas na reforma das leis complementares, mas tem lei ordinária e, principalmente, tem sistemas. Toda essa transição e esse novo modelo que está sendo proposto requer uma capacidade de processamento de dados absolutamente inacreditável, desenvolver sistemas muito complexos. Tudo isso tem custo. Então, uma das principais preocupações que a gente quer medir, inclusive, é quanto vai custar isso? Quanto que a gente vai deixar de gastar com o sistema anterior? Quando a gente mata esse sistema anterior, que é certamente um dos piores do mundo. Então, para resumir, nós temos 3 preocupações. Como é que a gente lida com o crédito passado, como a gente faz com os custos de conformidade, que é o custo de fazer administrativo e judiciário de fazer, e principalmente como a gente lida com o estoque de problemas que esse sistema antigo, disfuncional e retrógrado vai deixar para a gente. E aí a gente precisa criar um debate sobre como a gente vai discutir, por exemplo, todo esse estoque de contencioso no CARF e no judiciário. Como a gente acaba com isso? O segundo projeto de lei complementar da reforma tributária foi dito pelo ministro Fernando Haddad, pelo secretário Bernard Api, que cuida dessa parte da reforma mesmo, que vai tratar desse período de transição, do sistema atual para o novo. O que se espera desse segundo projeto que possa resolver pelo menos alguns desses problemas ou dar alguma orientação? Eu acho que existem 2 questões aí centrais. Até agora, o primeiro projeto de lei fala do tributo em si. Mas existe uma outra questão que é federativa e muito complexa, como é que esses fiscos, porque a gente criou um imposto e uma contribuição nacional, mas continuam havendo a administração tributária municipal de cada um dos municípios, de cada um dos estados. Então, um dos grandes desafios é garantir que as empresas não sejam fiscalizadas ao mesmo tempo por todos, que quando houver uma disputa ou um desacordo sobre como interpretar essa norma, a gente tenha um sistema de recorrer que seja único. A gente não pode ter 5.000 e tantos tribunais municipais, outros 27 estaduais e um federal. Porque não só isso seria muito custoso para as empresas, porque a gente teria que se defender em cada um deles, mas principalmente porque cada um deles pode tomar decisões e interpretações diferentes e com o tempo isso pode fazer com que os impostos, um imposto que hoje é único, se tornem vários, porque as interpretações disso acabam sendo divergentes. Então, nossas preocupações estão muito de como a gente vai coordenar a fiscalização para que ela seja cooperativa e, da nossa perspectiva das empresas, que ela não seja exagerada. Então, a fiscalização, o processo de recorrer, porque ele vai continuar, vamos continuar tendo, vamos ter muito menos disputas tributárias, mas elas ainda vão continuar acontecendo. E elas têm que acontecer de modo a criar entendimentos únicos e a preservar, principalmente, uma coisa que nós temos hoje em quase todos os tribunais administrativos, que é a capacidade e o direito de recorrer em uma segunda instância neutra, que tenha fisco e contribuinte juntos. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que essa segunda parte, na primeira parte está criando o tributo, na segunda parte a gente vai dizer como ele pode funcionar. E isso sim é um elemento que pode piorar ou viabilizar um sistema tributário muito melhor, com baixo custo. Acho que essa é a grande questão para a gente. A Abrasca tem mantido conversas com o governo, com a equipe econômica e também com os congressistas agora do grupo de trabalho para poder falar sobre esse tema. O que é que está sendo mais pleiteado? Olha, a gente teve um enorme esforço. A gente montou hoje quase 19 grupos de trabalho, foram mais de 100 especialistas, mais de 50 reuniões, uma enorme quantidade de horas trabalhadas de todas as empresas, de todos os setores, para criar as nossas propostas. Nós trabalhamos sugerindo melhorias na emenda constitucional, mandamos sugestões ao governo antes mesmo que ele colocasse, várias das nossas sugestões foram aceitas, e agora nós temos ainda o desafio de continuar o debate com o governo, que acaba sendo uma referência técnica fundamental.
O secretário Api e toda a equipe dele, de fato, tem um conhecimento muito aprofundado e, portanto, continuam sendo debatedores, mas agora nós temos o desafio de lidar com 2 grupos de trabalho, cada um deles com 7 parlamentares, e a Brasca vai estava e estará sempre discutindo como a gente cria um sistema. Então, a gente mandou proposta para o governo, vai mandar as propostas, a gente deve fechar isso até semana que vem, para já encaminhar sugestões de redação que tratam de cada uma dessas propostas. Nesse caso aqui, nós não estamos muito preocupados com as questões setoriais e elas serão um elemento de discussão política relevante. A nossa perspectiva é como a gente cria um sistema que seja eficiente para todo o país e que com isso a gente construa crescimento econômico de longo prazo sustentado. Essa é uma coisa importante, Gabriel. Esta reforma é muito importante e ela está dentro de um ciclo longo de reformas, que começou com reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei das estatais, independência do Banco Central. Então, o que a gente está vendo hoje é um capítulo muito importante de uma novela que tem mais de 10 anos, que é o Brasil tem feito reformas importantíssimas. Nosso sistema político tem sido capaz de fazer. E este é um dos capítulos mais importantes que a gente está enfrentando nesse momento. Há alguma estimativa de gasto, de quanto vai custar mesmo se adaptar a essa parte da reforma, assim, de valor, cifra concreta mesmo? Tem algum estudo que está sendo feito sobre isso? Foi apresentado? Existem algumas estimativas que são feitas com base comparativa. Talvez um exemplo melhor é como a gente compara com as equipes que nós temos para o Brasil para apurar esses impostos com essas mesmas empresas em outros mercados que têm os sistemas tributários. Você está falando de reduzir brutalmente equipes de 100, 120 pessoas por 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Esses são estudos comparativos, mas eles, portanto, são apenas uma estimativa. Nós vamos medir o custo de conformidade, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando tivermos claro como vai ser os sistemas e como vai ser o trabalho de preenchimento das informações. O que o governo vem propondo é que inclusive a declaração venha pré-preenchida, toda ela baseada nas notas fiscais. É uma boa perspectiva, mas requer, de novo, a construção de um sistema informático muito complexo. Isso não é nada trivial. Então a gente vai conseguir medir isso muito precisa. Então as perspectivas são muito boas, mas a mensuração precisa disso ainda requer mais detalhes que a gente tem que ver não apenas na lei que vem, mas principalmente nos sistemas que precisam ser criados. Esses sistemas eles seriam criados pelas próprias empresas ou seria uma iniciativa mais pública mesmo? Os dois lados. As empresas vão ter que se organizar os seus sistemas de ERPs, os seus sistemas de controle de produtos, de vendas, mas também o governo vai ter que fazer grandes desenvolvimentos. Os dois casos são bastante intensivos e requerem mudança dos nossos processos muito intensa. Então, há muito trabalho para fazer do governo, mas também do lado das companhias e das empresas, dos contribuintes de uma forma geral. E se houver muita discrepância e dificuldades para a adaptação do regime do IVA, há espaço para que haja algum tipo de judicialização sobre isso? Por exemplo, em casos de contratos mais antigos, fechados com base no sistema tributário atual? Existem alguns pontos que a gente precisa destacar. Um dos elementos das nossas propostas existem contratos de longo prazo, de concessão, autorização. Eles vão precisar ser atualizados, porque haverá, de fato, uma redistribuição de toda a malha produtiva. Isso é uma coisa importante. Todas as empresas hoje estão refazendo suas contas. Onde é que elas têm que estar? Onde eu vou colocar meu centro de distribuição? Onde eu vou colocar a minha fábrica? Onde estarão meus pontos de atendimento? Isso vai significar uma redistribuição de toda a cadeia produtiva brasileira, que tem várias consequências. De um lado, nós vamos ficar mais eficientes, mas de outro também nós temos alguns efeitos de desenvolvimento regional que vão ser sentidos. Então, um dos elementos que a gente vai precisar tratar é qual é a nossa nova política de desenvolvimento regional, porque, em grande medida, nós usamos o sistema tributário como um indutor do desenvolvimento regional. Então, acho que, respondendo a sua pergunta objetivamente, existem algumas questões que a gente precisa tentar. Os contratos de longo prazo precisarão ser revistos porque as estruturas de custos serão outras. Um contrato de saneamento previa um certo nível de tributação dessas concessões mais recentes. Isto vai mudar e todos eles precisam, concessões rodoviárias, aeroviárias, serviços públicos, tudo isso precisa ser revisto. Mas existem outros pontos que são muito relevantes. Eu queria destacar um que acho que foi talvez um dos maiores erros que a gente cometeu nesta tramitação, que foi a criação de um imposto de exportação.
Na criação do imposto seletivo, foi criado lá um imposto para a exportação de produtos minerais e petróleo. E aqui eu vou deixar claro isso, gente. Não existe nenhum risco disso funcionar, não existe nenhuma evidência empírica no mundo ou nos estudos de que isso funcione. Então, este é um erro e viola uma das premissas básicas de toda a reforma, que é investimentos e exportações devem ser desonerados. Não precisa dizer mais. Veja o que os argentinos, infelizmente, fizeram com a sua pecuária. Eles construíram imposto de exportação e conseguiram, em 40 anos, destruir a pecuária mais produtiva que existia no mundo e que levou a Argentina a ser um dos países mais ricos do mundo também. Então, este é um erro que precisa ser corrigido. Então, nós temos, no imposto seletivo, haverá muitos debates, mas este é um erro claro. Então, já que já está na Constituição, é preciso que a gente reconheça que impostos de exportações são um erro, que ninguém comete este erro no mundo, quem cometeu nunca deu certo, não tem perigo de dar certo, e zerar essas alíquotas. A mesma coisa vale para a desoneração dos investimentos. 2 regimes especiais foram mantidos, mas é preciso garantir que o investimento, todo mundo que compra uma máquina nova, compra uma planta nova, compra uma patente, tudo isso precisa ser desonerado, não pode ser tributado pelo imposto do consumo. Esse é um dos elementos que a gente precisa ter muita clareza, é desonerar todas as cadeias produtivas, não haver comunidade, retorno rápido dos créditos e desonerar as exportações e investimentos. Então, existem alguns desafios aí que precisam ser resolvidos. Por exemplo, como vai funcionar o split payment, que é um termo super técnico, mas significa, em grandes linhas, todo mundo vai pagar o imposto cheio ao governo, e o governo vai devolver em até 3 dias, como está na Constituição. Mas isso significa um sistema que tem que reconhecer todos os insumos de todos os produtos vendidos, e isso não é nada trivial. Então, mas se a gente vai pagar, o governo vai devolver. Há outro elemento, por exemplo... De certa forma, perdão, interromper. Claro, por favor. De certa forma, o split payment, é muito falado aí pelos secretários, pela equipe econômica, não vai aumentar a burocracia, pelo menos de uma parte da operação da empresa? Ele terá um custo, que nós vamos pagar, e esse dinheiro vai ter um custo. Enquanto ele não é devolvido, ele tem um custo para a gente, porque a empresa não tem dinheiro em si, ela tem recursos que ela aloca e paga para quem empresta dinheiro para ela, seja um banco, seja um sócio, ou o mercado de uma forma geral. Então isso tem um custo financeiro. Da perspectiva do Estado, do governo, isso de fato pode diminuir muito a evasão fiscal, quem não paga imposto. Mas do ponto de vista da empresa, se isso não for muito rápido, isso significa também um custo muito elevado. Então, de novo, o desafio de colocar sistemas que funcionem de maneira adequada e rápida. Então, isso é um ponto muito relevante. E esse ponto das exportações do split payment, somente do split payment, vai ter um custo para as empresas no sentido de contratação de pessoal e de modernização dos sistemas? No modelo proposto, o único documento que o Estado requererá é a nota fiscal. E haverá, portanto, a cada mês, o Estado vai te dizer, igual na reforma, igual paga imposto de renda de pessoa física, a promessa é que você vai ter todas as notas que você emitiu, todas as notas que você recebeu, e isso haverá um crédito no final do mês. Quanto tempo isso demora para ser devolvido? Em quanto tempo os investimentos serão reconhecidos? Há algumas medidas importantes, por exemplo, o reconhecimento das empresas que têm alto nível de conformidade, o CONFIA, que está em discussão no Congresso também. Então, o grande ponto, a chave do sucesso é garantir que cada um só pague o imposto que tem que pagar pela quantidade de valor que agrega e que esse pagamento e o retorno sejam automáticos, ou no máximo, ou no menor prazo possível. Porque todo o dinheiro que fica no Estado, que não é do Estado, tem custo. E isso diminui a competitividade das empresas. Voltando lá para o que o senhor falou sobre as conversas com o governo, a Abrasca sente que está sendo atendida, que está sendo ouvida, tem um diálogo mesmo aí ou é algo mais unilateral? Não, tanto o governo quanto os parlamentares com que nós buscamos, nós conversamos com os relatores, nos receberam, aceitaram várias das nossas propostas, o governo nos recebeu mais uma vez, nós esperamos estar com o secretário API agora no dia 7, em São Paulo,
Nós vamos fazer o mesmo convite para os membros da comissão do grupo de trabalho, para que eles possam conversar diretamente com as empresas e ouvir delas as dores do dia a dia. Brasília é um lugar muito legal de viver, mas é longe da vida real. E a gente tem sentido muito retorno e sensibilidade. Olha, a vida lá na frente, quando você vai preencher a nota fiscal, quando você vai fazer a venda, isso é um argumento que funciona. Porque, claro, não é razoável que um político conheça tudo. E o nosso trabalho da Abrasca é justamente dizer, olha, a vida como ela é lá na frente é assim. E para resolver esses problemas da vida real, essas são as nossas propostas. E para os investidores das empresas de capital aberto, o que é que vai mudar lá em 2033, quando a reforma estiver efetivamente funcionando em sua forma geral? Acho que tem dois elementos aqui. De cada uma das empresas, haverá um elemento de competitividade individual, porque toda a malha produtiva será revista para ser mais eficiente, o que significa para cada um de nós mais competitividade, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Talvez uma das principais mudanças do sistema da proposta da reforma tributária é que passará com a redução das exceções. Quem ganha a competição não é quem faz o melhor planejamento tributário, quem faz a melhor alocação de base segundo incentivos ou distorções, é quem produz de maneira mais eficiente. Isso terá um efeito generalizado para a economia. Então, para os investidores, nós deveremos observar nas nossas empresas um aumento da competitividade interna, no mercado interno e também no externo, o que significa também mais rentabilidade e, claro, geração de riqueza para toda a sociedade. E em relação ao investidor que está lá indo colocar o dinheiro na B3 mesmo, até para dar um tom de serviço para essa nossa entrevista, né, para a gente ensinar para quem está nos assistindo, deve mudar alguma coisa? Na verdade, para o investidor, diretamente, esse é o imposto do consumo, então ele incide sobre consumidores. A discussão que a gente vai ter, que será realmente mais importante, para além da competitividade das empresas brasileiras, das companhias brasileiras, será a reforma do imposto de renda. Esse é um debate que me parece ser a próxima fronteira que a gente tem que enfrentar. Já nesse ano, nós vamos ter que fazer algumas mudanças na tributação internacional das companhias, mas da mesma forma que a tributação do consumo induzia comportamentos menos produtivos e gerava uma marra ao desenvolvimento do país, a reforma do imposto de renda também tem incentivos e medidas que são ruins para a prosperidade geral. Então, o investidor diretamente será mais diretamente afetado quando a gente começar a discussão da reforma tributária da renda, que começa parcialmente esse ano, já foi enfrentada com a questão das offshores, com as questões dos fundos, mas temos a tributação internacional, que tem que ser discutida esse ano já. Até dezembro, a gente precisa renovar a regra de tributação internacional, que implica como a gente recolhe impostos das nossas multinacionais no exterior, das empresas brasileiras que têm base no exterior. Isso é importantíssimo, porque, de novo, é um elemento de competitividade. E só para encerrar a entrevista aqui, um assunto mais uma vez falando de investimentos, o secretário Bernapi disse que os criptoativos também vão ser tributados na reforma tributária do consumo. Eu queria saber se isso vai ter algum impacto nos investimentos da Bolsa, porque a gente sabe que muitas vezes os investidores vão migrando ali de categorias, né? Vão da cripto para B3, por exemplo. Talvez uma das coisas mais inovadoras da proposta que o governo trouxe é um mecanismo de tributação de serviços de intermediação financeira. De fato, existem poucos exemplos no mundo e o governo parece estar muito entusiasmado com o modelo que eles propõem. E aqui tem um elemento relevante, você tem total razão, tributação não deveria ser um elemento para determinar a escolha de um investimento ou de outro. Ela deveria ser neutra. Da mesma forma que você não deveria ser a mesma coisa se você compra um carro via sua empresa ou um carro via pessoa física, né, pessoalmente. Então, sim, haverá um aumento essa intermediação financeira será tributada a partir de agora com um mecanismo realmente novo e pode sim ter um elemento de mudar vantagens relativas de ativos. Isso pode acontecer, mas isso não é ruim,
Porque, de fato, o que pode estar acontecendo é você estimular o investimento ao outro e, com isso, escolher um campeão. Se um é tributado, o outro não, significa que você está incentivando um comportamento que, nesse caso, não gera uma externalidade, uma vantagem para a sociedade como um todo. Então, deve haver, sim, algumas alterações, mas há uma alteração muito relevante também aí, porque a intermediação financeira já era tributada. Ela sempre foi tributada pelo PIS e COFINS. O que talvez seja diferente agora é que as empresas que pagarem esses custos tributários gerarão créditos para os seus usuários finais, o que significa também uma redução de custos para nós, porque isso era totalmente cumulativo. Então, isso aumentava o custo do financiamento, não apenas via bancário, né, mas via mercado de capitais, todos eles também eram afetados. Nesse caso, portanto, nós estamos acabando com uma distorção que penalizava, nesse caso, o investimento produtivo. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Pablo Cesário por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gabriel, é uma grande honra, é uma oportunidade de estar aqui. Essa é uma discussão que vai acontecer, que é apenas um capítulo importante, mas é uma novela de longo prazo que a gente precisa continuar trabalhando. Esse é o capítulo que a gente tem na mão, mas a gente tem outros para construir um país mais próspero e sustentável. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de maio de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.